E agora vou meio que desviar um pouco do assunto sobre isso que você disse. Pode haver há muitos problemas políticos dentro do Reino Unido. Sempre foi assim, por décadas e décadas, conservadores e trabalhistas se alternavam no poder. Contudo, tanto conservadores quanto trabalhistas estão se afastando, marginalizados, enquanto um movimento popular, de baixo para cima, começa a emergir. E para evidenciar o quão alheios eles estão a isso, o líder da oposição, o conservador, também se manifestou logo depois que Starmer falou, a fim de refutar o que ele havia dito. Mas a questão que eles levantaram foi que ele não está indo longe o bastante. Os conservadores são unânimes. Entregar o território ucraniano seria recompensar a agressão gratuita e não provocada de Putin. Muito bem. Qual a posição do governo sobre a integridade territorial da Ucrânia estar em discussão? Se Putin sair fortalecido dessas negociações, todos os adversários se sentirão encorajados. Não haja dúvidas, senhor presidente. O eixo de estados autoritários colabora para desestabilizar o Ocidente com a ajuda da China, o Irã fornecendo armamentos e a Coreia do Norte, tropas para Putin. É precisamente por essas razões que o governo deve continuar a trabalhar em estreita colaboração com os Speinmuriwa e a entender seus objetivos. Liberais e verdes, ao nos incentivar a romper com os Estados Unidos da América, priorizam o preconceito anti-americano à segurança nacional. Então, quero dizer, eles só desejam se desvincular de qualquer coisa que possa prejudicar a mamata, como eu vejo. E você, como enxerga isso? Bem, a Grã-Bretanha passa por tempos difíceis. Nenhuma dessas pessoas é competente e, lamentavelmente, sofrem de um déficit de talentos igual ou pior que o nosso. Deixe-me dar um rápido exemplo. Em 1863, quando a Dinamarca declarou guerra à Prússia e Áustria por uma disputa territorial, surgiu um fervor patriótico na Inglaterra dizendo: todos nós deveríamos. Então, nosso exército deveria ir à Península Dinamarquesa, ajudar os dinamarqueses a lutar contra prussianos e austríacos. Um primeiro-ministro muito brilhante assumiu o poder então. O nome dele era Palmerston, um conservador sério e ponderado. E Palmerston disse com muita inteligência à Assembleia que sabemos que podemos enviar 100 mil de nossas tropas, praticamente todo o exército britânico, para a Dinamarca, e eles se sairiam bem. Ao que todos disseram, muito bem, você sabe. Ele disse, no entanto, percebemos que por mais que apreciemos os dinamarqueses e queiramos ajudá-los, 100 mil soldados britânicos não evitarão a derrota final para os prussianos e austríacos. Na verdade, se fizéssemos isso, os prussianos e os austríacos mobilizariam suas respectivas forças armadas e suas nações, e não poderíamos competir com isso. Então não faz sentido entrarmos nesse conflito. Pare e reflita. Isso foi em 1863. O Império Britânico era bem maior, mais poderoso e extenso do que o poder britânico atual, drasticamente. Contudo, aquele primeiro-ministro com bom senso e inteligência reconheceu as limitações do poder britânico e estava ciente de que em 19 ou em 1863, com os dinamarqueses, sem chance contra a Prússia e Áustria. Precisamos de mais pessoas sensatas e dispostas a falar a verdade publicamente. Em vez disso, temos narrativas falsas criadas por anos pelo MI6. Estamos a discutir um nível de controle e influência sobre os meios de comunicação e sobre o que é ou não discutido no Ocidente, que é verdadeiramente pior do que aquilo que me lembro de ter estudado sobre os soviéticos na União Soviética nas décadas de 1970 e 1980. É realmente assustador se você parar para refletir. Eles conseguiram reprimir com êxito qualquer um que questione o que insiste em ser a verdade em sua narrativa. Isso não vai durar muito. Os britânicos, surpreendentemente, se mostraram obedientes, mas está acabando. Creio que veremos o fim disso em toda a Europa. Alguns dirão, Doug, você já disse isso antes. Sim, e vai acontecer. Contudo, recordem que o mundo não funciona como um micro-ondas americano.
Se diz algo, americanos pensam, acontece agora, ou na próxima semana. Se formos à Venezuela, que isso nos prejudicaria fatalmente financeira e economicamente, que minaria nossa posição de hegemonia financeira no Ocidente. Eles dizem, isso é ridículo. Como isso pode acontecer? Mas quando ocorrer em 6, 8 ou 9 meses, ou seja, quando for, todos dirão, como isso pôde ter acontecido? Por que não previmos? Está a caminho. A Europa irá desintegrar-se e depois se reerguerá. Será difícil, será feio, mas eventualmente novos governos virão e estes não terão qualquer interesse em guerra com a Rússia em circunstância alguma. Isso está chegando. Moscou e os russos sabem disso e os russos vão completar a tarefa. E esse plano de 28 pontos é absurdo. Seria melhor imprimi-lo em papel higiênico, pois essa é a única utilidade agora. Bem, e você fez menção aos russos. Sim, e também mencionou a incapacidade de alguns em reconhecer a verdade, diferentemente dos russos, que estão dispostos a expor a realidade. Para mim, o interessante é que, diante de todas essas realidades concretas, pois tudo volta ao que ocorre no terreno e ao real balanço de poder, e não apenas palavras, o poder se mantém com os russos. E mesmo com todas as vantagens do lado deles, você não os ouve saindo por aí e falando um monte de coisas. De fato, Sergei Lavrov, apesar de tudo, com este plano de 28 ou 19 pontos, cujos detalhes não foram revelados, continua a dizer: estamos dispostos a conversar com tudo. Nossa análise permanece válida, pois as disposições-chave do plano de Trump são baseadas nos acordos de Anchorage, na cúpula russo-americana, em agosto deste ano. E o plano geralmente reflete esses princípios que acolhemos. Putin mencionou isso, pois, após Anchorage, quando pensávamos que esses entendimentos já estavam formalizados, houve uma longa pausa, e agora a pausa foi quebrada pela introdução deste documento. Temos o plano, mas não nos foi oficialmente transmitido por vias extraoficiais. Contudo, estamos prontos, como o presidente afirmou, para discutir a redação, pois vários pontos necessitam de elucidação. E o que o presidente deles, o Putin, disse, vestindo o uniforme militar outro dia na frente de seus soldados, ele disse: cumpriremos todos os nossos objetivos militares, todos eles, seja por negociações ou por via militar. Então é aí que os russos parecem estar. Como isso vai se manifestar no terreno? Bem, já vimos muitas evidências de que o ritmo das operações aumentou. Agora sabemos que as forças russas têm entre elas e o rio Dnieper um terreno essencialmente aberto e plano. A bola está no campo da Rússia. Moscou precisa decidir o que deseja fazer. Quanto mais essa insensatez se estender pela Europa Ocidental e quanto mais ameaças forem proferidas contra a Rússia, maior a probabilidade de os russos chegarem à conclusão de que a sua única segurança reside na completa anexação do território até o rio Dnieper. Porque verão o Dnieper como barreira natural, uma linha defensiva. É o que farão. E insisto que aconteça o que for, ficarão com Odessa e Kharkiv, cidades historicamente russas, não ucranianas. Quando essas cidades estiverem sob seu controle, poderão considerar alternativas ao status quo, mas não antes disso. Então, acho que os russos agora têm a capacidade de encerrar isso até o final do ano, em termos que considerem aceitáveis. Eles preferem como discutir que os governos de Londres, Paris e Berlim mudem e talvez o façam. Há um potencial real para isso, mas por enquanto eles terão que seguir em frente e não podem esperar nada de nós. E a propósito, a parte interessante é que, o presidente Trump basicamente se afastou desse assunto. Ele está disposto a apresentar um plano de 28 pontos, mas não se interessa. Por que o desinteresse? Porque não pode ser o centro. Lembre-se, para o presidente Trump, a imagem é fundamental. Se isso não criar a ilusão que ele busca de que resolveu sua 19ª guerra, seja qual for o número que almeja. Se ele não puder dizer isso, ele não está realmente interessado.
Então, acho que ele vai desconsiderar o que ele tem feito efetivamente com as promessas de mais ajuda militar à Ucrânia. A maioria desse material não chegará por um ano ou mais. Até lá, a Ucrânia não existirá, a menos que alguém acorde e veja a necessidade de um novo governo em Kiev, pois o atual é um obstáculo à paz. Quem sabe, tudo é possível, não impossível, pode acontecer. Mas os russos devem assumir que não haverá mudanças em breve, então marcham para o oeste. Bem, então, o que você pensa que aconteceria? Vamos examinar esta questão sob a perspectiva tanto do cenário doméstico quanto do interesse político da Europa Ocidental em ambos os casos. Para Trump, ele expôs essa proposta, seja qual for o resultado ou o acordo, é, em meu ver, totalmente impossível que a Rússia concorde com isso. Se o que aquele membro do parlamento da Ucrânia disse há pouco serve de indicação, eles não vão concordar com nenhum desses termos. Então, após tudo isso, como em Anchorage, acabará em nada. Voltaremos ao ponto de partida, mas os russos não estarão mais lá, pois seguirão para o oeste, como você mencionou. Isso prejudicaria o status de Trump se ele afirmasse estar tentando resolver, mas nenhum acordo fosse feito e os russos avançassem para o oeste? Ele tem plena consciência de que o cidadão americano médio, em dado momento, terá de exercer seu direito de voto, seja a favor ou contra ele, e sua gestão seja no próximo ano, durante as eleições de meio de mandato, ou então em 2028. Ele sabe que o americano médio não liga para a Ucrania. Não vai. O americano médio pensa: é triste o que houve na Ucrânia, mas Trump prudentemente se manteve à parte. Para ele, não há forças dos EUA envolvidas. Desde que não envolvam forças americanas, ele não se importa. Acredito que o problema é bem mais amplo, pois também tem um aspecto financeiro. Isto nos custou bastante. Fulbright disse uma vez: primeiro falamos de milhões, depois de centenas de milhões, e então de centenas de bilhões. Logo você fala de dinheiro. Agora falamos de dinheiro de verdade. Nós desperdiçamos bilhões e bilhões e bilhões. Temos um orçamento de defesa trilionário. Para quê? Para qual fim? Sabe? O navio do Estado está completamente à deriva. Não há ninguém no comando. O presidente Trump está na popa, sugerindo um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda. Mas não há alteração fundamental no rumo nem na direção. Esse é o problema, e o destino é vago. O destino é: vamos crescer e combater a dívida. Bem, superaremos estas tempestades por sermos os maiores, os mais poderosos e etc. Mas não há um destino firme. O destino dele, aquele pelo qual foi eleito, é não ter mais guerras e acabar com as que já temos. Ele não fez. Resolva os problemas internos. Resolva os problemas internos. Lide com as quedas de renda que afligem a classe trabalhadora deste país há décadas. Lide com a falta de empregos, pare com o fluxo de estrangeiros, pare com os vistos H-1B, pare com a criminalidade. Essas são as coisas que ele disse que faria. Ele não fez. De fato, ele declarou: minha base não vai gostar, mas terei que aceitar. Deixaremos esses sauditas entrarem e terão os vistos que precisarem. E então, sauditas, por que nos esforçamos tanto para ajudá-los? Como isso nos beneficia? Qual é o retorno? Sabe? Esqueça. Você poderia recorrer a quase qualquer um, seja a Honda ou os alemães com a Mercedes ou a Audi. Eles ficariam felizes em vir, construir e empregar centenas de milhares de americanos. A Arábia Saudita diz: temos que trazer nossos trabalhadores e gerência. E ele: tudo bem, quantas vezes os americanos precisam se sentir traídos para dizerem obrigado, mas não? E eles precisam entender que se você acha que vai conseguir algo diferente do outro lado, está enganado. Sim. Não vai ser tão ruim quanto. Sim, já vimos isso acontecer bastante, mas teremos que esperar para ver como se desenrola. Olha, antes de encerrar,
eu queria mudar de assunto para algo que você mencionou há pouco, que é a situação na Venezuela, porque continuam surgindo evidências físicas de que estamos à beira de fazer algo lá dentro da Venezuela, não apenas interceptar barcos de drogas no Mar do Caribe, mas realmente tomar algum tipo de ação. Houve outro ensaio de B-52, como alguns dizem, há 48 horas. O que você acha que vai acontecer? Se você observar o enorme acúmulo de poderio militar americano, seja no Mar do Caribe ou o acúmulo de forças em Porto Rico, que supostamente serão transportadas para o sul, para a Venezuela, me parece muito improvável que o presidente dos Estados Unidos anuncie de repente, depois do Dia de Ação de Graças, mudei de ideia. Fechamos um acordo com a Venezuela, não entraremos. Eu simplesmente não vejo isso ocorrer. Acho que em algum momento você cruza o Rubicão proverbial. O poderio militar do ZEO é imenso e a tentação de usá-lo é grande. E vale lembrar que nas últimas pesquisas, cerca de 70% dos americanos se opuseram a uma intervenção militar na Venezuela. Eles não querem mais uma guerra, nem no Caribe, nem com a Venezuela. Isso realmente não faz nenhuma diferença. E suponho que haja suposições que não vi por completo, que sugere que isto será rápido, decisivo e bem-sucedido. A atitude é que, se for rápido e decisivo, ninguém vai reclamar. E se tivermos baixas, serão muito poucas. Essa é uma suposição. A segunda suposição é que, se não for rápido e decisivo, teremos o efeito união em torno da bandeira. Os americanos dirão: devemos apoiar nosso presidente e nossas tropas. Eu acredito que ambas as suposições são falsas. Não será rápido, decisivo e fácil. E não sei os detalhes de como vamos instalar a senhora Machado e substituir o Maduro. Não tenho a menor ideia. Conheço as dificuldades do terreno, as dificuldades de entrar em Caracas a partir da costa. Os muitos locais onde as defesas aéreas e de mísseis poderiam ser postas que foram generosamente disponibilizadas pelos russos. Também sabemos que vários mísseis de ataque russos chegaram à Venezuela e poderiam ser usados contra alvos em alto mar, embarcações, navios e afins. Pode ser que nossa inteligência diga ao presidente: identificamos tudo, onde quer que esteja. Podemos, sabe, antecipar atacando esses locais. Eu não sei. Quer dizer, você teria que estar lá, teria que ouvir esses relatórios, mas você sempre tem que examinar as suposições de qualquer operação. Você pode viver ou morrer com base em suposições e não sei quais são, mas se elas fossem elaboradas honestamente, nós não iríamos. E qual é sequer eu acho, a justificativa pública para isso? Você não pode seguir esse caminho de, são drogas ilegais e vamos escolher a Venezuela dentre todos os lugares de onde muitas dessas drogas ilegais vêm ou como entram no nosso país. Será que o povo americano simplesmente encolheria os ombros se entrássemos em outra guerra que não é do nosso interesse nacional e da qual não temos ameaças? Ninguém da Venezuela está a ameaçar a América, e essa ligação com o tal Maduro sendo classificado como um líder narcoterrorista e etc. Isso não vai ser bem aceito pelos americanos. Qual a sua visão? O presidente menciona criminosos venezuelanos. Gangues de traficantes e organizações de tráfico humano entraram no Zequiriçareua, assassinando cidadãos americanos e estuprando garotas. Bem, ele está certo e os responsáveis por isso estão no Congresso, como o senhor Biden. E sua administração abriram nossas fronteiras. Bill Clinton foi entrevistado e disse: o que esperam? Nenhuma foi verificada antes da permissão de entrada. Bill Clinton, sem querer, disse a verdade. O problema é que agora é tarde demais. Temos milhões deles em nosso país e, em vez de focar na expulsão dessas pessoas, o que é essencial, a meu ver, para a sobrevivência da República como a conhecemos, pois nossa República sobrevive ou fracassa com base na aplicação da lei.
O Estado de Direito em nosso país sempre foi nossa maior virtude. Mesmo quando, de vez em quando, falhamos miseravelmente, no final, nós chegamos a entender o que era certo, o que era errado e aplicamos a lei. Por alguma razão, não estamos realizando isso. Apontar para uma pequena operação de imigração em um canto de Los Angeles ou em uma esquina de Chicago, isso certamente não é uma resposta. Onde está a estratégia nacional para lidar com este problema? Devia ser o foco central de seu governo? Não é. Em vez disso, estamos tentando realizar os desejos de Netanyahu no Oriente Médio e as vontades dos mesmos doadores que nos querem envolvidos lá e na Europa Oriental. E creio que alguns também estão envolvidos em nos arrastar para a Venezuela. Parece existir a premissa tácita de que, ao entrarmos lá, podemos assumir o controle do petróleo, do gás e de quaisquer terras raras que eles possuam, ou seja, que pudéssemos assumir o controle de todos esses recursos. Bem, para fazer isso, você terá que proteger todos esses locais. E isso pressupõe que os insurgentes que podem não concordar com sua ideia não podem realmente te prejudicar e não apresentarão uma ameaça real. O problema é que se descarta de imediato a ideia de que os venezuelanos possam ter um senso de identidade ou patriotismo por seu país. Eu duvido disso. Creio que os venezuelanos possuem uma forte identidade nacional. Eles têm história, se orgulham de ter conquistado a independência dos espanhóis, lutaram essa guerra e, creio, estarão mais preparados para nos enfrentar do que imaginamos. E eu simplesmente não vejo isso como um bom resultado. Não vejo mesmo. Como já dito, aprecio as famosas palavras de Shakespeare. Aceite o acordo. Maduro ofereceu um acordo. Aceite-o. Há muito mais envolvido, pois isso está sendo apresentado como um recado estratégico de Rivasi da Narvi do Zewa a Moscou e Pequim. De alguma forma, enviamos este sinal mágico. Nós controlamos este hemisfério e vocês não entram. Podemos acabar. Parecendo tolos e estúpidos, evidenciando que não controlamos o hemisfério ocidental e que multiplicamos nossos adversários e inimigos na América Latina 100 vezes mais devido às nossas ações. Não sei. Eu só acho que não vale o risco. Pois é, e é mais ou menos essa a minha opinião também. Quer dizer, para mim, não há literalmente nenhuma vantagem potencial. Não prevejo nenhum benefício, mas há muitas desvantagens. Se isso der errado, quero dizer, isso poderia literalmente desviar o restante do governo Trump. Não importa o tempo de mandato ou o que aconteça com o Congresso, isso o destruiria se desse errado. Existe uma possibilidade real de que isso aconteça, mas eu não sei se ele vai dar ouvidos a isso. Acho que teremos que esperar para ver. Mas você mencionou algo sobre Israel, e eu quero terminar com isso também, porque haverá eleições em Israel, e muitas pessoas estavam pensando, ok, já que estamos meio que num cessar-fogo modificado e na guerra de Gaza, agora as coisas estão esfriando. E então, com as eleições, Netanyahu será deposto e as coisas seguirão com o plano de paz. É o que alguns pensam. O que acha? Penso em 3 coisas. Primeiro, essas eleições não destituirão Netanyahu. Em segundo lugar, por mais que muitos israelenses possam ou não gostar de Netanyahu, certamente, com o apoio de pelo menos 80% do eleitorado, suas políticas são endossadas. Tudo o que você precisa fazer é olhar para a indignação pública contra qualquer ação legal contra os soldados do exército israelense que foram filmados estuprando e brutalizando prisioneiros palestinos, homens e mulheres. Por último, eles realmente querem que o projeto Grande Israel seja bem-sucedido e sabem que o Senhor, Netanyahu, detém o controle do nosso governo, em especial do Senhor. Trump, por que você jogaria o senhor Netanyahu na lixeira da história quando ele oferece controle absoluto sobre os Estados Unidos, seu governo, sua liderança e suas forças armadas? Você não fará isso. Então, creio que ele permanecerá no poder e, ao retomar o controle, redobrará seus esforços nos objetivos. Bem recentemente, vimos Israel bombardear o Líbano.
Os israelenses continuam matando em Gaza e na Cisjordânia. Então não vejo nada melhorando desse ponto de vista. Na verdade, acho que vai se tornar mais perigoso. E que rumo isso poderia tomar? Como poderia piorar? Se o projeto Grande Israel ainda for prioridade para muitos em Israel, isso implica na expulsão dos habitantes de Gaza, o que por ora foi vetado pelo suposto plano de paz de Trump. Como você prevê o desenrolar disso? Bem, o que chamo de plano Kushner, Lipnick e Witkoff para Gaza e Israel continua sua jornada sem qualquer interrupção. Não há um cessar-fogo real. Houve pausas de tempos em tempos. Houve uma diminuição da intensidade. Mas assim que esta eleição acabar e Netanyahu for mais uma vez confirmado no poder, eu espero que a intensidade aumente. E eles terminarão o trabalho o mais rápido possível. Lembre-se, o clima lá está terrível. Pessoas morrem de doenças e exposição. Então, um israelense não tem por que desistir. O objetivo é matar ou expulsar essas pessoas. Ao mesmo tempo, o governo americano, essencialmente comprando os Estados Árabes da região. Os Emirados não intervirão. Eles visam a sobrevivência. Não possuem poder militar real. Idem para a Arábia Saudita. Os sauditas compram F-35s. Ora, por que eles comprariam F-35s? E se os israelenses se preocupassem, impediriam. Diriam ao Congresso, absolutamente não. Não queremos F-35s em mãos sauditas, eles não se importam. Com o que se preocupar? Gilani, agora no comando de boa parte da Síria. Ele parece ser o candidato de compromisso entre. Em outras palavras, tanto Netanyahu quanto Erdogan desejavam a derrubada de Assad e nós intermediamos uma espécie de pacto não oficial entre Israel e a Turquia, garantindo que israelenses e turcos pudessem exercer uma hegemonia conjunta sobre a região. O senhor Gilani é o ponto central. Os curdos que atuam na Síria foram acalmados por nós e pelos israelenses, sendo orientados a não causar problemas. Agora tudo isso está, consertado de forma precária e improvisada. Este não é um resultado permanente de forma alguma. Por isso costumo comparar o acordo não oficial de hegemonia conjunta entre turcos e israelenses ao pacto nazi-soviético e prevejo que ele se desintegrará. Quanto mais os israelenses se mostrarem agressivos, seja no Líbano ou na Síria, maior a probabilidade de isso ocorrer. Netanyahu não tocou no assunto, mas membros de seu gabinete já discutiram abertamente o controle de Damasco. Isso representa um beco sem saída para Israel, levando em conta o ponto de vista turco. Os turcos resistirão a isso e muitos turcos se sentem desconfortáveis com os eventos atuais. Mas os turcos querem que sua economia continue a crescer e se fortaleça ainda mais. Possuem uma vasta base industrial militar e creio que são um dos maiores fornecedores de veículos aéreos não tripulados globalmente. Então, os turcos avançaram muito militarmente. Eles não querem sacrificar isso desnecessariamente. Então, eles vão concordar até certo ponto. Eu só não sei qual é esse ponto. E, ao mesmo tempo, você tem o Irã. E o Irã deve ser destruído se você for israelense. Eles se comprometeram com isso. Farão todo o possível para iniciar esse conflito e nos incluir nele, pois o Irã representa um obstáculo ao seu domínio hegemônico absoluto sobre o Oriente Médio. Bem, não é uma maneira muito boa de começar este ano e seguir para o próximo, mas é o que temos. Como sempre, somos gratos por sua participação, nos dando clareza para entender o que enfrentamos. E especialmente nós aqui no EUA, ao menos podemos ter nossa voz ouvida por nossos representantes ou por quem mais quisermos para dizer, não sigam este rumo. É economicamente e em segurança nacional desfavorável para nós, e só nos resta esperar que algumas dessas vozes ganhem influência. Mas agradecemos sua voz. Obrigado, Doug. Bem, feliz Dia de Ação de Graças.